Meus amigos, hoje, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Hoje, vamos estudar os itens 3 e 6. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Os itens 3 e 4 são textos de São Mateus. Os 5 de Lucas. Então, vocês que têm o Evangelho segundo o Espiritismo, podem acompanhar com essas nossas explicações, vai ficar mais fácil o entendimento. Então é muito importante, quem não tem ainda o Evangelho, pode baixar na internet, é de graça, lá no Kardecpédia, você coloca no Google, que vai estar, possa acompanhar também. É muito interessante que todos nós tenhamos em casa o Evangelho, para sempre que puder a gente dar uma lida, para que a gente possa nos fortalecer. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, é basicamente a moral do Cristo. Foi retirado do Novo Testamento tudo aquilo que poderia haver controvérsias entre vários ramos do cristianismo. Então, ficou só a parte moral que vale para todas as pessoas, independente da sua crença, da sua religião. Então, o que quer dizer isso? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, vamos ver o primeiro texto, o item 3, de Mateus, né? E o que ele trata esses itens 3 a 6? O foco principal é a necessidade da humildade como requisito para a evolução espiritual e a entrada no reino dos céus, combatendo diretamente o orgulho, que é uma das chagas da humanidade. Precisamos pensar muito nisso. Então, os pontos principais, vou fazer o resumo para vocês, depois vocês vendo os textos vão entender. Hoje é apenas um resumo que a gente vai fazer. Então, começa com a parábola da criança. O que quer dizer isso? Jesus, então, utiliza uma criança como exemplo da simplicidade, pureza e ausência de pretensões de superioridade. Ele ensina que é preciso tornar-se pequeno como uma criança para ser o maior no reino dos céus. É aí que entra a gente domar o orgulho, o egoísmo, para que realmente nós possamos nos aproximar mais de Deus. Esse é o nosso objetivo nesse caminho evolutivo. Jesus, então, falava por parábolas. É muito interessante a gente entender isso. Era um modo fácil para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele queria passar. E a parábola, né, as metáforas, eram mais fáceis de serem gravadas. Então ele fazia essas comparações, essas analogias, que são muito importantes. Então, é para nivelar a gente, para que nós possamos entender que somos espíritos ainda imperfeitos, a caminho da perfeição. E quanto mais nós domarmos as nossas interioridades, os nossos defeitos morais, mais nós nos aproximamos de Deus. Depois, a segunda parábola é a parábola do banquete. Jesus observa que em um banquete, como os convidados, escolhia os primeiros lugares. Então, era convidado, os que chegavam primeiro, pegavam os lugares melhores, os mais honrosos. Mas Jesus, então, aconselha, veja bem, se fores convidado, ocupa o último lugar, o mais simples. O anfitrião, que está dando a festa, o banquete, pode chamar para um lugar superior, o que será motivo de glória. Se ocupares o primeiro lugar, olha que interessante, o outro e outra pessoa mais digna chegar, você será humilhado e vai ter que ceder o lugar. Bom, então diria, então, esse lugar está reservado para a outra pessoa e não para você. É uma humilhação. Então, isso aí para dizer realmente a pretensão do texto que nós estamos dando hoje. Todo aquele que se elevar será rebaixado, né? Pergunto o significado dessa frase. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Ou seja, quem se exalta, vangloria ou julga-se superior na terra, será rebaixado, desacreditado,
humilhado quando chegar no mundo espiritual ou em futuras reencarnações devido à necessidade de ajuste. Por isso, é muito bom lembrarmos que nós estamos aqui para combater as nossas inferioridades. E as duas maiores que acarretam todas as outras deficiências estão resumidas no orgulho e no egoísmo. Então a gente tem que pensar muito. Por isso que o Espiritismo, vem mostrar para nós que a verdadeira grandeza está no serviço e no amor, e não nos títulos ou riquezas terrenas que não são levados após a morte. É aquela história, precisamos fazer a mala, arrumar a nossa mala para a nossa partida. Todos nós, antes de reencarnarmos, passamos por um processo de planejamento reencarnatório, todos nós. E lá é nos apresentado tudo aquilo que precisamos combater para melhorar, para evoluirmos e também para que nós possamos também aprofundar as nossas virtudes. Então isso é muito importante a gente entender que o que a gente leva para o mundo espiritual é o que amealhamos na Terra, é aquilo que conseguimos superar as nossas deficiências. E devagarzinho a gente vai caminhando, evoluindo. E o que leva, esse texto quer dizer para nós, o que leva à queda moral e espiritual? Orgulho e a vaidade. Pensamos que somos os melhores, aquilo nos envaidece, sou melhor que você, e na realidade, doce ilusão. Não é assim que funciona no mundo. A nossa visão da Terra é diferente. A doutrina explica que nós estamos aqui ou para aprender, ou para sermos tratados como um hospital, ou às vezes até preso num corpo deformado, preso a uma família difícil. Então, é uma penitenciária também. Não com o intuito de castigo, mas sim de aprendizado. É isso que tem que entender. Aprendizado espiritual. Então, quem se coloca acima dos outros, veja bem, acima, acha que é o melhor de todos, o rei da cocada, buscando destaques, honras e superioridade aqui na vida, ou no plano espiritual, ao desencarnar, revelando-se inferior ao que apresentava. Chega lá, é muito inferior daqueles que se julgava que fosse inferior a você aqui na Terra, a nós. Então, há essa inversão de valores. Então, o Espiritismo vem reforçar essa verdade ao mostrar, por meio de comunicações com nossos amparadores, comunicações dos Espíritos, tal qual revelado no livro O Céu e o Inferno. É muito interessante esse livro, faz parte da codificação, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Que muitos orgulhosos e poderosos na Terra acordam humilhados lá no além. Porquanto que aqueles humildes, mesmo em posições sociais baixas aqui na Terra, despertam em condições mais elevadas. É um caso que nós devemos pensar seriamente. Então, gente, essa mensagem é isso aí. Ela vem nos mostrar, eu gostaria de ler só um pedacinho aqui do Evangelho para a gente entender. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na Terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que eram os maiores e os mais poderosos. E é que os primeiros levaram ao morrer aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes. Enquanto que os outros devem deixar o que fazia a sua grandeza na terra e não se leva nada. Nem fortuna, nem os títulos, nem a glória, e assim sendo, chegam do outro lado desprovidos de tudo. São as decepções que precisamos abrir os olhos.
E o momento, gente, aqui nós não estamos, a doutrina não quer condenar ninguém, não impõe nada, simplesmente expõe, mostrando de como nós possamos aprender a exercitar o nosso livre-arbítrio, ou seja, o poder das escolhas. Porque, como a gente sempre diz, cada escolha que fazemos gera uma consequência, boa ou má, dependendo dela. É assim que funciona a vida. Então, quando nós aprendemos a escolher, ou seja, nada deve ser feito no impulso. Recebemos ofensas, você for retrucar na mesma hora com sangue quente, se perdem. Você entra na mesma faixa vibratória do agressor. Então é preciso calma, um pouquinho. Tudo tem seu momento para ser conversado, falado, sem aquele sangue quente daquele momento. Então é assim que nós vamos educando o nosso espírito. Respirando, entendendo, refluindo, não como ato de covardia, não, mas tudo tem seu momento para ser dito, com calma, tranquilidade, sem ofensas, sem... Porque ofensas é como um presente, você recebe se quiser, se você não quiser, devolve, pode devolver, é isso aí, não carrega esse peso, não devemos carregar esse peso, o problema é de quem ofendeu, não nosso. É assim que a gente funciona. Então, essa lição de hoje, nós estamos aprendendo esses itens 3 a 6, que vocês vão ler também lá no Evangelho, é um alerta contra o orgulho, fonte de muitos males, e um convite à humildade na prática, praticar, que não é subserviência, não, mas ausência de vaidade, de orgulho e disposição de servir. É isso que é interessante. Quem eleva artificialmente por orgulho, cai. E quem se abaixa com sinceridade, por humildade, é elevado por Deus. Então, é isso que é interessante. O texto destaca ainda que a verdadeira ascensão espiritual vem através da humildade e da simplicidade de coração. Enquanto que a soberba e a busca por exaltação pessoal levam ao rebaixamento da alma. Essa lição, então, nos convida à modéstia, à busca pelo lugar mais simples, ao desapego em posições de destaque. É isso que trazemos para nós. Então, gente, o Espiritismo, resumindo, o último parágrafo que eu vou ler para vocês, é muito interessante também, para ficar bem claro. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas. Veja bem, tudo que escolhemos mal, que não conseguimos reparar agora, precisamos reparar nas próximas encarnações. Onde aqueles que foram os mais elevados numa existência serão rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não é castigo, é consequência. Aprendizado, lembrem disso. Por isso precisamos aceitar aquilo que não podemos modificar. Situações que não tem como modificar. Mas muitas situações podemos modificar, como domar o orgulho, o egoísmo, nos tornamos mais mansos, mais tranquilos, mais tolerantes, menos invejosos. Tudo isso aí nós podemos, é uma capacidade que nós temos pela nossa inteligência e pelo nosso conhecimento. E isso é muito importante a gente entender. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigado a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Tudo é merecimento. Deus não castiga, não perdoa. Ele nos dá o discernimento para que nós possamos aprender a fazer boas escolhas que gerarão também boas consequências. Então, vamos ver como está, eu pergunto a cada um de vocês, respondam intimamente para vocês mesmos. Como está o nível do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua intolerância, do seu ciúme, da sua inveja? Como está? Do seu ressentimento?
que são situações, são emoções que se transformam em sentimentos e que nós carregamos de uma encarnação para a outra. Mas hoje nós temos o roteiro para dominar isso. Essas escolhas errôneas que fizemos através das nossas existências de muitas e muitas encarnações anteriores. Então, é muito bom que todos pensemos um pouquinho. Não importa o que fizemos lá atrás, o que importa é a tomada de decisão. Agora, eu errei, como reparar? Mas não quero errar mais. Vamos reparar dentro do possível, vamos modificar as nossas escolhas devagarzinho, para que nós possamos chegar ao final dessa encarnação com o nosso checklist um pouco já detalhado e batido daquilo que nos comprometemos no nosso planejamento reencarnatório. Isso é muito importante. Sabe por que o momento é agora? Porque nós não sabemos amanhã. Não sabemos se amanhã, se hoje será o nosso último dia aqui. Então, o momento é agora. Não deixe para amanhã. Tome uma decisão agora. Eu quero melhorar. Eu quero evoluir. Pense nisso. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, a partir do momento que você toma essa decisão, todas as forças boas do universo serão canalizadas para você. Mas para isso, você precisa estar em sintonia. Os amparadores espirituais não irão resolver os nossos problemas de cada um, mas irão nos fortalecer e mostrar caminhos, sim, sugerir caminhos, intuições, para que nós possamos seguir nossa caminhada evolutiva. Ok, gente? Essa é a mensagem de hoje. Rapidinho, resumo. Leiam esses itens que vocês vão entender bem. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Um grande abraço a todos.